Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Hebreus, no capítulo 9. A gente vai falar sobre as propiciações. O que significa isso, Jefferson? As ofertas que eram feitas antigamente, as quais não eram perfeitas, as quais somente cobriam o pecado do homem, mas não trazia para ele a misericórdia de Deus, a purificação que o sangue de Cristo trouxe sobre a nossa vida. Mas antes da gente continuar a falar sobre isso, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe, deixe seus comentários, envie para aquela pessoa que você diz: Jefferson, é importante que ela receba essa mensagem, tem mudado o meu pensamento, tem me feito enxergar a palavra de Deus de outra forma. Eu ainda não a enxergava dessa forma. Isso tem me ajudado a ter uma caminhada com Deus mais agradável, mais fiel, andando reto, a qual eu não tinha. Então, compartilhe e envie esse vídeo. Também se inscreva no canal, coloque e receber todas as notificações. Todas segundas e quintas tem vídeo novo no canal. Então, vamos continuar aqui. A palavra hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, e nós vamos começar a partir do versículo 5. Então, Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 5. O livro de Hebreus, ele se encontra no Novo Testamento. Então, vamos fazer a oração. Você que pode fechar os seus olhos, feche. Você que se encontra no trabalho, em algum local onde não pode, tem que estar atento. Então, entre somente em espírito de oração. Senhor Jesus, soberano Deus, diante da Tua presença, Pai, aqui nos colocamos reunidos, ó Pai, em uma única só fé, Senhor. Primeiramente, para dizer que nós somos dependentes de Ti. Perdoa as nossas fraquezas, falhas, erros. Meu Deus, vem falar ao nosso coração. Dai-nos discernimento e entendimento para entender Tua palavra, Senhor. Porque, meu Deus, Tu és o nosso alimento, a nossa rocha, a nossa pedra angular. Tu és o nosso Deus, a nossa cidadela. Em Tuas mãos nós Te entregamos a nossa vida. Fala, meu Pai, e nos ensina a viver a Tua palavra. Amém. Então diz assim, peregrino, no capítulo 9 e no versículo 5. Versículo 5 inicia-se assim: E sobre ela os querubins de glória, que com suas sombras cobriam a propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Então, aqui no versículo 5, só para vocês entenderem, ele estava falando sobre a arca da aliança. A arca a qual foi feita no deserto, aonde Moisés acrescentou e colocou as tábuas da lei. Jefferson, e antigamente era necessário ter um local que era totalmente sagrado, a qual somente os sacerdotes adentravam, sim, peregrino. E nesse local era chamado Santo dos Santos, e lá se encontrava a Arca da Aliança, onde foi feita conforme os ensinamentos e orientações de Deus, a qual Moisés teve para poder separar e colocar nela a lei. Jefferson, e a lei veio para quê? A lei veio para mostrar ao homem que ele era pecador e necessitava de perdão, de misericórdia, que necessitava buscar o perdão do Senhor Jesus. E a lei veio para mostrar isso, que nós somos falhos. E a lei também trouxe para nós uma forma de obedecer ao Senhor. Só que a lei, o ser humano não conseguiu cumprir a lei por inteiro. Por que, Jefferson? Porque muitas vezes o homem se deixava levar pelas paixões, pelos desejos carnais, pelas suas necessidades fisiológicas, a qual a mente o imputava. Então a lei, ela veio tentar fazer isso, veio tentar cobrir os pecados, orientar cada um que era pecador e que necessitava de um perdão. Então o Senhor entregou essa lei, esses ensinamentos a Moisés para orientar o povo. Lá
quando o pessoal saiu do Egito, eles saíram com vários preceitos e pré-requisitos, a qual eles adquiriram através de anos sendo escravizados. E esses preceitos, Jefferson, que eles adquiriram, foi cultura, foi religiosa, foi isso, foi parte cultural, parte religiosa, adoração a outros deuses, adoração a seres inanimatos, como também imagens, esculturas. Então o Senhor teve que fazer uma purificação completa entre o povo dele, para poder mostrar realmente o que era servir e o que não era servir a Deus. Porque o pessoal, naquele tempo, eles começaram a misturar tudo em uma única sopa. Como assim, Jefferson? Uma única sopa. Eles começaram a misturar todo tipo de conhecimentos e mitos e filosofias, querendo englobar tudo para poder ter uma vida misturada. Só que Deus, ele não quer que você o misture com nada. Deus, ele quer você 100% puro e entregue a ele. Deus, ele não quer Jefferson pela metade, ele não quer Jefferson com 90%, ele quer que você se entregue por completo. Então, aqui nesse início, ele estava falando isso, sobre a Arca da Aliança. E nós vamos continuar aqui no versículo 6, ele vai dizer: ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entra no primeiro tabernáculo, o sacerdote, né? Ele entra no primeiro tabernáculo, o sacerdote, para realizar o serviço sagrado. Então, o sacerdote, ele adentrava, como diz aqui no versículo, primeiro tabernáculo, para realizar serviços sagrados. Então, esse serviço sagrado que o sacerdote adentrava a fazer era a separação dos objetos que era tido como consagrado ao Senhor. Tudo aquelas ofertas também que era dada para adorar a Deus. Ele era responsável por deixar em ordem todo o santuário. E esse primeiro tabernáculo era o qual outras pessoas também poderiam adentrar. Jefferson, e o que é que isso traz para a minha vida hoje? Hoje, peregrino, nós não necessitamos de tabernáculos e nós não necessitamos de um sacerdote para nos conduzir perante o Senhor. Hoje nós temos a honra que nós estamos vivendo segundo a graça. Nós estamos vivendo a última oportunidade. Como assim, Jefferson? Deus, ele primeiro falou ao homem diretamente. Depois ele falou através da lei dos sacerdotes. E hoje ele fala através do Filho, como intercessor. E nós vivemos abaixo da graça. Graça, favor não merecido. E o que é que isso traz para a minha vida, Jefferson? Hoje nós temos como nunca a oportunidade de alcançarmos a Deus. Porque não é necessitado, você não necessita de pessoas, objetos, seres, você não necessita de nada para que você venha alcançar e entrar na presença de Deus. Antigamente não. Deus, ele não ouvia se você não tivesse um sacerdote que conduzisse os caminhos a qual você deveria fazer para alcançar ao Senhor. Hoje Deus, ele ouve você orando no seu carro, na sua casa, seja no banheiro, seja no mais profundo dos mares, seja no mais alto dos céus. Deus, ele está pronto a te ouvir. Então hoje nós temos a chamada, nós temos sobre a nossa vida a chuva da graça. E isso nos traz a oportunidade de termos uma vida e uma transformação a qual nenhum outro naquele tempo anterior teve. Só que muitos hoje têm utilizado dessa graça de forma inadequada. Têm menosprezado o amor e a graça que o Pai tem derramado. Muitos têm dito: eu vou me converter, eu vou me entregar,
Eu vou aprender do Senhor Jesus depois. Eu preciso primeiramente viver a minha vida. E acaba que essa pessoa, pensando dessa forma, ela dá brechas a Satanás para poder conduzir a vida dela para o inferno. Porque no menor instante, ou no instante a qual ela não espera, a morte chega até ela. E aquilo que ela disse, eu vou para o Senhor, quando eu aprender e curtir um pouco a minha vida, a morte chega antes. E acaba que pega ela desprevenida. E ela, com toda a oportunidade da graça, perde a salvação. Mesmo vivendo na graça, aonde ela poderia ter falado, conduzido e conhecido ao Senhor. Então nós temos entendido aqui, peregrinos, através dessa palavra, que o Senhor Jesus hoje tem nos dado uma oportunidade a qual não teve anteriormente, e que não devemos desprezar essa oportunidade. Então nós vamos seguindo aqui, no versículo 6, novamente, no finalzinho. Para realizar os serviços sagrados, o sacerdote, ele estava lá no primeiro tabernáculo, né? No versículo 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, olha aí. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, o sumo sacerdote, ele só tinha a oportunidade de adentrar o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos, Jefferson? Era como o local sagrado onde o Senhor habitava, aonde não adentrava qualquer ser, a não ser o sacerdote. Mas Jefferson, e se eu quisesse adentrar? Você adentrava, mas de lá você não saía vivo. Era como se você quisesse correr para dentro de uma porta a qual tinha lá, não entre, perigo. Não é permitido a entrada de ninguém, a não ser pessoas com autorização. E o que é que tinha lá dentro, Jefferson? Lá tinha a chamada presença do Senhor, a qual não era permitido o homem, como o pecador que somos, entrar sem ter a devida oportunidade ou ter a devida honra de entrar ali, ou a graça, né? Como sacerdote, só poderia entrar a cada um ano para oferecer um sacrifício lá dentro. Sacrifício pela ignorância. O que é ignorância, Jefferson? Muitas vezes nós cometemos pecados aos quais nós nem temos conhecimento. Nós pecamos até mesmo sem perceber. Então o sacerdote, ele ia pedir perdão a Deus por esses pecados, por esses erros que nós cometíamos, por essas falhas que cometia o povo de Israel. E ele tinha esse dever de uma vez por ano falar com o Senhor e pedir perdão pela ignorância do povo, ignorância dele mesmo, né, também, como homem. Então diz assim, no versículo 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. Então, olha o que ele estava querendo dizer aqui. Enquanto o primeiro tabernáculo tivesse sido erguido, ainda não se manifestaria o tempo da graça, o tempo que o Espírito Santo habitaria na nossa vida e se manifestaria continuamente sobre nós. Então, o Espírito Santo, ele só veio a se manifestar continuamente em nossa vida após o sacrifício do Senhor Jesus. Jefferson, e qual a importância daquele sacrifício? O sacrifício do Senhor Jesus nos trouxe não somente a salvação, mas nos trouxe a comunhão com o Pai. Hoje nós temos comunhão com o Pai através do sangue de Jesus. Os nossos pecados que antes só eram encobertos. O que é um pecado encoberto, Jefferson? Era um pecado que tinha como se fosse uma coberta,
mas ele permanecia ali. Ele só se tornava como se fosse uma mediação para que o pecado a qual você cometia não caísse sobre você. Então, quando os sacerdotes faziam sacrifícios de ovelhas, de animais, de éfas de flor, ele não perdoava o pecado, ele só encobria através da lei, como o Senhor Jesus tinha ensinado. Ele só encobria para que a consequência dos seus pecados não caíssem sobre você. Mas Jesus, quando ele veio, ele não veio para encobrir o pecado. Ele veio para completar e sanar todos os pecados. Ele trouxe sobre ele toda a dor. Ele trouxe sobre ele todos os pecados. Ele trouxe sobre ele todas as consequências que estavam sendo encobertas por causa do homem. E Jefferson, e como é que ele fez para poder trazer sobre ele todo o pecado? Ele cumpriu o que o homem não conseguiu cumprir. Porque o perdão ele só viria do Senhor através do cumprimento da lei. A única forma de alcançar o perdão que o Senhor Jesus tinha para dar ao homem era no cumprimento da lei. E o único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. E ele, com o sangue dele, quando cumpriu a lei, perdoou todos os nossos pecados. E é por isso que hoje, quando nós clamamos ao Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor Jesus. Nós pedimos que ele nos seja como intercessor. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele hoje é a ponte que nos leva ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Mas Jefferson, Deus não é Espírito, Deus não é Jesus, e Deus também não é o chamado Pai, Filho e Espírito Santo, sim. O Deus é uma trindade, é o único ser habitando e que tem todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um único, que em conjunto trabalha, eles unidos. Mas cada um tem a sua própria essência, mas sendo um. Quando em conjunto, todos eles, três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, derrama sobre nós a misericórdia e a graça dele. Então, continuando o que eu estava dizendo. Então, Jesus, ele é hoje o nosso intercessor. E por isso que hoje nós podemos dizer que somos filhos e que os nossos pecados estão perdoados. Porque quando Jesus morreu, ele cumpriu a lei para que o nosso pecado não fosse mais nosso. E hoje nós somos perdoados através da graça. O perdão que nos foi dado pelo Senhor Jesus. Jefferson, então o que eu estou entendendo? Então antigamente, você pode estar pensando, peregrino, eu não tinha a honra de falar com o Senhor. Eu não tinha a oportunidade de entrar na presença de Deus. Eu não tinha a oportunidade de render adoração sem ter alguém que intercedesse por mim. Isso. E hoje eu tenho isso, sim, peregrino. E você pode dizer assim, mas o que é que adianta eu ter a honra de entrar na presença de Deus, de falar com Ele, se muitas vezes eu não ouço? Peregrino, você pode estar pensando que você não ouve a Deus, mas Deus sempre está a falar. O que falta é ter mais sensibilidade espiritual. Aí você pergunta, e como é que eu vou ter sensibilidade espiritual? Orando, pedindo ao Senhor. Quando você pede a Deus, Ele concede. Ele concede. Mas Jefferson, eu tenho pedido a vida toda para ser rico, para ser bilionário. Mas peregrino, tudo que você tem pedido, você tem corrido atrás para fazer sua parte. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a pessoa pede, Deus, eu preciso de uma oportunidade de emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação. E sabe como é que ela está? Ela está de braços cruzados, sentado, deitado numa cama e não se levanta para fazer nenhuma parte dela. Nem a parte dela. Aí você acha que Deus vai fazer a parte dela? Claro que não, peregrino. Deus, ele faz tudo por você, ele só não faz a sua parte. Para você alcançar tudo isso que você pede a Deus, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que conduzir o seu caminho, os seus passos para alcançar aquilo que você pede. Se você pede para ser abençoado, ser próspero, que próspero não é ser rico, próspero é você ser abençoado em todas as áreas
que inclui também ter riquezas, você tem que fazer a sua parte. Você tem que descruzar os braços e caminhar. Jefferson, isso vai me trazer esforço, cansaço, dor? Sim. E quem disse que você alcançaria tudo de mão beijada? Nada na nossa vida, peregrino, é dado sem que você antes faça ou plante ou entregue algo. Você só recebe aquilo a qual você planta. Não tem como você colher algo que você não plantou. E tem. Você colhe o que você não plantou quando você tenta roubar, tenta enganar. E você colhe algo que você não plantou. E o que é, Jefferson? As consequências dos seus atos, dos seus pecados, das suas falhas. Você não plantou, mas você colhe pelos atos a qual você fez. Então, vamos aqui prosseguindo. No versículo 8. Querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do Senhor, que o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continuar erguido. E esse ponto aqui importante sobre o tabernáculo, quando o Senhor Jesus ele morre, vocês veem que fala o seguinte, até nos filmes, quando fala que, quando Jesus disse: Senhor, te entrego em tuas mãos, ó Pai, a minha alma, eis que o véu do templo se rasgou. O que é que isso quis dizer, Jefferson? Quis dizer isso aqui, que a gente acabou de ler. O primeiro tabernáculo ele foi quebrado. E o que é que aconteceu? Não necessita mais de intercessor físico, porque você tem agora um intercessor celestial. E por isso o tabernáculo foi quebrado e veio quando Jesus tornou a dar aquele último suspiro para poder sair do plano físico para ir para o espiritual. Se quebrou o tabernáculo primeiro e nasceu-se a oportunidade e o século ao qual nós estamos, que é o último, o da graça. Então aproveite, peregrino, enquanto há tempo para se achegar a Deus, para conhecer dele, para ter intimidade com ele, porque chegará dias, está chegando esses dias. Para muitos, o dia de conhecer a Deus chegou mais cedo através da pandemia, mas todos os dias Deus chega para alguém. E que quando Deus chegar para você, você esteja preparado para o receber. Que você não venha ser pego desprevenido. Que você não venha ser pego como uma pessoa que está em sua casa e chega convidado sem que ela espere. Mas que você esteja preparado para recebê-los. Ou para receber ao Senhor. Então, nós estamos na graça. Então, aproveite a graça que você tem de estar diante de Deus e falar com Ele para conhecer mais dele. Versículo 9. E isto uma parábola para a época presente. Então ele está dizendo, isso é como se fosse uma história para a época a qual nós estamos. E ele diz, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência. Então ele está dizendo, esse é um ensinamento a qual é entregue para os dias de hoje, como parábola, como história, que traz um conceito, que traz um consenso, que traz um ensinamento, que traz algo para que você possa entender, colocar em sua vida e trazer frutos. Aí ele diz, ainda mais, segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifício. Ele diz, através desses ensinamentos, te traz tanto dons. Que dons são esses, Jefferson? Dons são frutos que são manifestos através da consciência. Ou, como ele diz também, como sacrifício, oferta. Então ele diz, continuando, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então ele está dizendo, o sacrifício, os dons, ele não serve para aperfeiçoar a consciência. Você pode ter dons, você pode ter sacrifícios, mas nada adianta.
você ter dom. Jefferson, o que é um dom? É uma habilidade a qual você nasceu apto a fazer. Alguns nascem com o talento de cantar, outros de organização, outros de fazer rápido, executar algo, outros com a capacidade de fazer com que solucione problemas, outros nascem com o talento de saber pintar, desenhar, de utilizar a mente dele para trazer todo o pensamento à mão e tornar isso prático, físico e tocável. Então ele diz, não adianta ter dons e ter sacrifícios, porque nada disso, ele diz, tocante à consciência, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele diz, não adianta você ter dons, talentos e sacrifícios. Nada disso vai te conduzir a ter uma comunhão maior com o Senhor. Então, por que, Jefferson? Os dons a qual eu tenho e o sacrifício a qual eu faço não me leva a ter uma comunhão maior com Deus. Por que, peregrino? Se fosse por dons, se fosse por sacrifícios, isso seria mérito seu. E não é mérito nosso alcançar a graça, não é mérito nosso conseguirmos entrar na presença de Deus. Isso foi Ele mesmo que nos entregou. Nós não temos mérito, não importa o que nós façamos, nós nunca teremos esse mérito de ter a honra de estar na presença do Senhor Jesus. Mas Jefferson, eu tenho talentos que podem agregar, sim, você pode utilizar esses talentos para abençoar vidas, para ajudar outras pessoas, mas você não pode deixar que a sua mente conduza a querer dizer que por causa do seu talento você tem a honra e o mérito de alcançar a salvação, de conduzir-te a ter uma comunhão maior com Deus por causa dos teus talentos. Não. Isso não te difere de outro, peregrino. Pelo contrário, se você tem esses talentos, você tem que utilizar para que Deus venha se manifestar. E através disso você vai manifestar a glória dele. Então ele diz aqui no versículo 9 novamente, no final. Ele diz, embora este no tocante à consciência, e ele está falando aqui consciência, peregrino. Se lembra que a gente fala o que é consciência? Consciência é a manifestação do Espírito. Então a consciência é isso, é o Espírito Santo, a manifestação dele. É quando nós deixamos ele fluir sobre a gente. A consciência. A consciência, ela não está presa à mente. A mente é a ferramenta que a consciência utiliza para poder manifestar aqui na terra os talentos, os frutos, as bênçãos do Senhor. Então está aqui. Jefferson, até agora eu não sabia onde diferenciar a minha mente da consciência. Aqui ele fala sobre a consciência. A consciência é isso. Ele diz mais. Seja ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Então se você presta culto, adoração ao Senhor, não ache que por causa dos seus talentos isso te faz mais especial. Então versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então o que é que ele quis dizer isso, Jefferson? Então vamos lá novamente. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O que ele estava querendo dizer? Ele disse que muitas vezes as pessoas utilizam-se dos talentos delas somente para glutonaria, somente para trazer sobre eles benefícios carnais, físicos, e não para adoração e não para a exaltação do Senhor. E por isso que ele diz aqui, os quais não passam de ordenâncias da carne. Muitos deles se entregam seus talentos à carne. Jefferson, e como é que eu entrego um talento à carne? É quando você pega o seu talento, a sua graça, a oportunidade que o Senhor te deu
de você ser um exímio pintador, um exímio transformador da sua mente em parte física, através da pintura, através de quadros, e utiliza a sua pintura para fazer coisas abomináveis, coisas horrendas, ou que seja para destruição, enganação, seja de transformação, a trazer a pessoa a ter prejuízo. Então isso é a forma de você trazer o seu talento para somente desejos carnais. Outro talento da carne é você pegar o dom que você tem de cantar, em vez de utilizar o seu dom de adoração, de cantar, fazer canções que tenham letras, que adorem, que exalte ao Senhor, ou que até mesmo fale sobre a vida, a história, que tenha conduta de ensinamento, de instrução, você utilizar ela somente para denegrir, para trazer sobre a vida de outras pessoas ensinamentos que não seja conduta certa, que não seja correto. Muitos utilizam-se do dom de cantar para mostrar uma vida de pecado como se fosse certa, uma vida de luxúria como se fosse certa, que trazem a música como se fosse uma forma de enaltecer e denegrir outros seres, outras pessoas. Então isso está errado, peregrino. Então isso é o que ele fala aqui. Os quais não passam de ordenâncias da carne. Muitos utilizam isso para a sua carne, baseadas somente em comidas e bebidas. Ele disse que muitas delas também utilizam-se para a mente, somente o talento que ela tem para trazer para ela comidas e bebidas. Muitos deles utilizam-se os seus talentos. Agora vamos falar de um talento de organização. Talento que uma pessoa tem a arte de organizar, de trazer harmonia às coisas. E ela só vende esse talento dela para poder angariar dinheiro para ir para baladas, para festas, para coisas que não a preenchem. Em vez dela pegar esse talento e glorificar ao Senhor, e através da glorificação do Senhor, da exaltar a Deus, ser preenchida por Ele. Muita gente utiliza-se do seu dom, vende o seu talento. Jefferson, é errado vender o meu talento? Não, peregrino. Mas se você só utiliza ele para fins físicos, para que você está vivendo então? Porque vai chegar um momento que o seu corpo físico vai acabar. E o que é que adianta você ter semeado tanto os seus talentos e vendido seus talentos por algo que é finito? Algo que a traça, que o ouro, que tudo que foi construído aqui se acaba. É por isso que dizem, peregrino, que o maior ensinamento está na morte. Por que, Jefferson, você está perguntando, pode estar perguntando? Porque na morte você entende que não importa se você é rico, se você é pobre, se você é mendigo, se você é bilionário, se você tem bem, se você não tem, se você tem família ou se você não tem. Todos, quando morrem, tudo que ele construiu fisicamente fica. Jefferson, e o que é que eu levo? Você só leva, peregrino, a sua alma e os seus frutos espirituais, a qual você construiu e colocou através da sua vida para adoração ao Senhor. Tudo aquilo que você conduziu para na sua vida física para manifestar a glória de Deus, você leva. E isso vai ser como frutos a qual você vai entregar ao Senhor. Jefferson, e se eu não plantei nada para poder estar do outro lado? Infelizmente, peregrino, você não vai ter nada a entregar. Você vai chegar de mãos vazias. E é isso que nós estamos falando hoje. Para você aproveitar a oportunidade da graça e não chegar de mãos vazias. Utilizar o talento que você tem para glorificar ao Senhor. Jefferson, mas eu não sei glorificar o Senhor. Você glorifica a Deus, peregrino, quando você ajuda uma pessoa, quando você instrui ela a caminhar no Senhor, quando você mostra que a vida física aqui nessa terra ela é passageira e que não adianta ela ganhar tudo físico se ela não construir algo espiritual que é para a próxima caminhada, a qual não é física. Quando você traz para ela a orientação
traz para ela a consciência, traz para ela o ensinamento do que ela está fazendo de errado. Você está manifestando o reino de Deus para que ela venha ter consciência. Então nós vamos terminar aqui, o último versículo. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de retomar. Então ele fala o seguinte: tudo isso vai chegar um tempo, ele diz, vai chegar um tempo oportuno de reformar. Ele diz, vai chegar um tempo, Jefferson, vai chegar um tempo, peregrino, que virá uma reforma. O que é uma reforma, Jefferson? Uma reforma é uma reviravolta, é uma mudança que vai acontecer, a qual não vai ser mais recebida e não vai ser mais tida como essencial, como bom, como agradável ter. E aí vai vir agora o ensinamento do ser. Porque hoje o nosso século está firmado no ter. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho amigos, eu tenho dinheiro, eu tenho jato, eu tenho mansões, o ter. E o ter no reino de Deus não vale de nada, pois é físico. No reino de Deus vale o ser. O ser como você é, quem você é, qual a sua identidade, qual as suas características, qual os seus ensinamentos a qual você praticou e para quem conduz esses ensinamentos, qual o legado a qual você deixou, o que aponta a sua vida e o que você deixou na vida de outras pessoas, o ser. Então nós terminamos, peregrinos, essa palavra com esse ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Então vamos fazer a última oração, que você peça para Deus te ensinar a utilizar a graça a qual nós temos hoje de forma eficiente para poder frutificar, para poder utilizar os seus talentos, os seus dons, os seus sacrifícios para o glorificar. E que não venha ser somente físico a sua construção da sua vida, mas que você construa espiritualmente, porque é necessário, pois nada daqui você leva. Então, vamos orar. Senhor Jesus, soberano Deus, diante de Ti, Pai, obrigado, Pai, nós te damos pelo Teu ensinamento, pela honra, Pai, de hoje entrarmos diante de Ti, sem a necessidade, meu Pai, de um sacerdote físico. Hoje nós podemos conversar contigo como conversamos com qualquer pessoa física, pois o Senhor nos ouve, ó Deus. Graças nós te damos por essa oportunidade e honra, não por mérito físico e nem por causa dos nossos feitos, mas pelo teu amor, graça e misericórdia infindável. Meu Deus, crava a tua palavra em nossos corações, nos ensina a conduzir a nossa vida, meu Pai, para glorificar o teu nome, para andarmos em santidade, para podermos glorificar também o teu nome através dos nossos talentos. Nos ensina a construir, meu Pai, não somente a nossa vida física, mas construir, meu Pai, a nossa caminhada, a nossa jornada e a nossa vida espiritual. Porque dessa terra nada nós levamos, que nós não venhamos viver uma vida supérflua, Pai. Entregue, meu Pai, as paixões e desejos carnais, porque na morte, meu Pai, nós nada levamos. Nós te entregamos esta via, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração em Tuas mãos. Abençoa cada um desses peregrinos, Pai, que eles possam caminhar, meu Deus, cada dia mais retamente, crescendo e construindo espiritualmente os frutos, meu Pai, a qual vai ser necessário ser entregue ao Senhor. Amém. Glória a Deus.